Olá, meu nome é Caroline Miyazaki e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o grande lançamento da 3M, as matrizes da BioClear, uma solução para que você consiga restaurar este problema que é tão recorrente no nosso consultório. Quem aqui nunca teve nenhum caso assim, não é verdade? O paciente chega reclamando da estética, desse triângulo preto, desse black space, porque impacta alimento, porque não é bonito. E se a gente for observar, como que a gente tem de solução para restaurar? O que a gente tem até hoje em dia? Ou a gente faz a mão livre, que muitas vezes demanda um pouco mais de habilidades, de cuidados, às vezes a gente não consegue fazer um bom perfil de emergência, fica um pequeno degrau e o fio dental desfia. Ou então impacta alimento, tem manchamento, inflama a gengiva e aí não é legal. Então, para vocês saberem, esse tipo de problema do triângulo preto é o terceiro problema mais recorrente, mais mencionado por parte dos pacientes, ficando apenas depois de cárie e margem de coroa. Esse problema pode ter aumentado nos últimos anos devido ao aumento do uso de aparelhos ortodônticos. A gente observou 40% do aumento do número de adultos fazendo ortodontia. O AAO, por exemplo, reportou mais de 1 milhão de casos de tratamento de ortodontia em adultos. E se a gente for observar, acaba sobrando depois o tratamento por conta de perda óssea ou por conta da própria idade do paciente, enfim, pelas características, um grande número de triângulos pretos. Tem um dado de 67% de ocorrência desses triângulos pretos em pessoas com 20 anos ou mais. E aí, como que a gente vai resolver casos como este, por exemplo, como a gente vê aqui do lado esquerdo, e aí que a gente conseguiria resolver, será de uma forma simples? Olha que interessante esse resultado conseguido aqui. E mais legal ainda, olha essa radiografia. Olha como ficou o contorno, o término da restauração, e tem dados já de longevidade de muitos anos de casos de acompanhamento seguindo a técnica com as matrizes da BioClear. Então, vamos apresentar agora essa técnica, esse método, para que vocês conheçam e vejam como é interessante poder trabalhar com uma matriz como essa. Primeira etapa preconizada pelo método da BioClear para dentes anteriores, remoção do biofilme da placa bacteriana. Para ter essa adesão, precisa remover então esse biofilme. Feita essa remoção, vai ser feita toda uma técnica, inserção da matriz BioClear para esses triângulos pretos. Aí vai se utilizar a resina composta fluida e a resina composta em cápsula da viscosidade maior. Pode seguir a técnica de injection molding que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. A gente vai injetar essa resina, fazer a polimerização e seguir com o acabamento e polimento. Primeiro passo, então. Vamos definir, então, o lugar a ser restaurado, fazer uma boa remoção do biofilme. A gente pode, para isso, utilizar, por exemplo, o Clean Prof Powder, porque é um produto à base de glicina, que vai trazer conforto para o paciente, ele é levemente adocicado, então é uma dica legal para vocês fazerem a profilaxia prévia, ok? Façam o isolamento do paciente e com o auxílio dessa sonda aqui, que chama BT-Gauge, ela é uma sonda que vai ajudar vocês a definir qual é o tamanho da matriz da BioClear que vai ser utilizada, porque ela é codificada por cores. Como que usa essa matriz? Vocês vão posicionar desta maneira no paciente, na região do triângulo preto, e neste caso aqui, a gente vai observar que a matriz a ser utilizada é a de cor amarela. Então, feito isso, insere-se a matriz dentro do sulco, tem que ser bem posicionada, ela tem que estar bem adaptada. Essa matriz é uma matriz à base de polímero, pré-contornado, para já dar o perfil de emergência mais adequado para a gente utilizar aqui nesse paciente pelo tamanho do espaço preto presente, desse triângulo preto, tá ok? Então, ela tem que estar bem posicionada. E aí, segue-se com a técnica, então, adesiva. Ácido fosfórico por pelo menos 15 segundos, lavagem, secagem, aplicação do single bond universal,
ativamente durante 20 segundos na área em que vai ser feita a restauração. Então, friccione ativamente, aplique ativamente durante esses 20 segundos, realize uma boa evaporação do solvente e não precisa polimerizar. O próximo passo, a gente vai utilizar a resina fluida. Recomendamos a Filtex Supreme Flowable, que é a nossa resina fluida antiga Z350 XT, agora numa nova embalagem com o nome de Filtex Supreme Flowable, que vai trazer para vocês ergonomia, conforto de uso, quantidade de resina presente ainda na seringa. E o mais legal, a ponta dela é dobrável, ela é flexível para um melhor acesso. Então, imagina que a gente vai entrar nessa região aqui entre a matriz e o dente para injetar. Isso vai facilitar bastante o trabalho de vocês, com uma outra vantagem ainda, que é o quê? É a tecnologia dessa seringa, que é exclusiva da 3M, permite que praticamente não tenha nenhuma bolha durante a inserção. Então, a bolha, a gente sabe que é um risco grande, ela pode gerar uma área de concentração de tensões, de propriedades mecânicas que podem ser afetadas quando a gente tem a bolha. A gente vai evitar esse tipo de problema e, mais importante ainda, a gente vai evitar aquela parte que fica uma bolinha e, de repente, em longo prazo, começa a manchar. Então, é uma técnica bem interessante que vocês utilizem, injetando primeiro a resina Filtex Supreme Flowable, que pode ou não estar aquecida. Vou mostrar para vocês como aquecer. Não polimerizamos e, em seguida, injetamos a Filtec Universal na apresentação de cápsula. Na técnica original, preconizada pelos fundadores, é utilizada a Filtec Z350 XT em cápsula. Aqui no Brasil temos a Filtec Universal em cápsula apenas, então é essa a versão que vamos preconizar para injection molding com a BioClear. Okay? Então, vocês vão pegar a cor correspondente na apresentação de cápsula e injetar também lá da cervical até a incisal. Essa pressão que vocês conseguem com a cápsula, que é bem interessante, essa tecnologia de cápsula, ela facilita a extrusão da resina, facilita esse escoamento, facilitando essa inserção, então, da resina na cavidade, tá ok? E isso vai fazer com que desloque um pouquinho da fluida e a gente consiga ter uma massa mais densa, uma restauração mais monolítica de resina composta, para fazer uma restauração que propicie maior longevidade. Então, a gente injeta a resina em cápsula nessa região, adapta bem a resina com uma matriz, tá ok? E aí segue com a polimerização. Usem um LED de alta irradiância, como por exemplo o Elipar de Picure, e polimerizem por vestibular e por palatina. Faça isso nos dois dentes, tá ok? Para poder fechar o triângulo preto entre os dois dentes. Fica com um pouquinho de excesso por conta da técnica, mas facilmente está numa área visível, vocês vão conseguir remover com o disco Soflex na sequência de granulação, grosso, médio, fino, super fino, e vocês também podem usar para finalizar o Soflex, discos espirais, para dar o polimento final. E tá pronto, tá? Como que a gente pode fazer para facilitar a colocação dessa resina na cavidade? Para quem quer, para quem tem o equipamento, pode aquecer essa resina no equipamento específico, e isso vai trazer alguns benefícios. A gente tem dados da literatura que mostra que essa resina, quando adequadamente aquecida, vai ter um mínimo de transferência de calor para a polpa, então não tem riscos para a polpa, ela é biocompatível, e a nossa resina foi a primeira a ser aprovada, certificada pelo FDA para este aquecimento, então é seguro. Também temos dados que não temos redução, impacto negativo nas propriedades mecânicas, então podem aquecer com segurança, porque resistência como resistência à tração diametral, resistência à flexão, profundidade de polimerização, e não há alteração de cor quando aquecemos a resina seguindo as instruções de uso. Também não tem riscos quanto à parte de biocompatibilidade. Foram feitos estudos de lixiviação para ver se teria algum dano, né, de extração de dados, de produtos extraídos, e a gente viu que é bem seguro também. Como que vocês vão aquecer para quem quiser aquecer? Aquecedores específicos de resina composta, alguns dentistas talvez já possuam,
Tá? E isso vai ajudar a reduzir essa força de extrusão no material, ela vai fluir com mais facilidade para adaptar com mais facilidade, né, dentro dessa matriz. A gente consegue ter uma força de extrusão de até 80% quando aquecido corretamente. Quais resinas que a gente vai poder aquecer pelos dados da 3M para esta técnica em dente anterior? A Filtek Supreme Flowable e a Filtek Universal em cápsula. Quando utilizarem a Filtek Supreme Flowable, que é uma resina fluida, a gente vai poder aquecer até 70 graus, até 1 hora por vez, no máximo de 25 vezes a seringa. Então, eu vou utilizar, eu aqueço, coloco a seringa para aquecer e deixo até no máximo 1 hora, eu uso ela e retiro e guardo ela na gaveta na temperatura ambiente. Vou utilizar novamente, né? Troco a ponta, faço toda a sequência e assim por diante. A parte da cápsula, vocês também podem aquecer até 70 graus. Cada cápsula pode ser aquecida até 1 hora no total. Por que disso? Às vezes a gente separa 3 cápsulas para fazer um caso como aquele. E a gente só utiliza 2. Então, a gente aquece já para usar. A resina rapidamente pega a temperatura, tá ok? E se eu não usar, eu consigo guardar essa cápsula para usar no outro paciente. Desde que eu não tenha contaminado, usado em nenhum, aí eu posso utilizar novamente. Caso contrário, né, eu aqueci, eu usei, eu descarto essa cápsula. Ok, pessoal? O que eu não posso usar nessa técnica que a gente não tem dados de segurança? Nenhuma resina de seringa normal, convencional. Tá, então somente a fluida e as cápsulas têm dados de segurança para este aquecimento. Então vamos acompanhar aquele caso que eu mostrei no comecinho da aula. O caso do professor José Roberto Moura. Então a gente tem aqui esse triângulo preto grande aqui, ó. Na verdade ele não é tão grande. Então, o que o professor José Roberto fez? Fez todo o isolamento absoluto, utilizou a sonda BT-Gauge para medir o tamanho desses espaços, todos eram no menor tamanho, tá? Tamanho que é considerado como pink, e aí posicionou as matrizes em posição. O isolamento vai ajudar bastante a fazer o afastamento e, junto com a matriz, a ter o melhor perfil de emergência. Com a matriz em posição, vocês podem fazer o condicionamento com ácido fosfórico, lavagem, secagem, a aplicação do sistema adesivo Single Bond Universal durante 20 segundos ativamente em toda a área a ser aderida, evaporação do solvente, como eu falei anteriormente, não precisa polimerizar, e aí vai se seguir a colocação da resina fluida. Neste caso, o professor José Roberto Moura não aqueceu. Lembra dos benefícios que eu falei dessa nova seringa da Filtek Supreme Flowable? Então, ele só injetou a resina de cervical para incisal, nos espaços aqui das matrizes, não polimerizou. Foi que a Filtek Universal em cápsula também fez a inserção lá da base da cervical até incisal. Lembrem-se que essa cápsula tem um design que ajuda nessa inserção no escoamento da resina, facilitando bem o trabalho. Feito o preenchimento do dente, acomoda essa resina com uma espátula para resina, né? Só para ficar mais fácil. Faz a polimerização com um bom LED, que no caso foi utilizado o Elipar de Picure por vestibular e por palatina. Remove-se essa matriz desse dente que já está pronto. Faz a remoção dos excessos, toda a sequência de acabamento e polimento e faz-se até o último dente para fechar todos os espaços pretos, os triângulos pretos. Então veja que interessante, como é simples, como é prático fazer esse caso, né, com um caso como este, de forma conservadora, né, e com resultado muito prático, de forma simplificada. Então, a ideia dessa matriz é que vocês consigam ter uma solução para este tipo de problema, porque até então não existia nada parecido no mercado. Espero que vocês experimentem, que vocês gostem dessa técnica de simplificar. Essa matriz também pode ser usada, por exemplo, para quem for restaurar uma classe 3, ajuda bastante, vocês podem seguir essa técnica também. Então, espero que vocês gostem do material. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para mim alguma mensagem, pode escrever aí no meu e-mail ou procurar o representante 3M da sua região. Muito obrigada!